Boa noite a todos. Vamos ficar de pé, aí mesmo na sua casa, fique de pé. Vamos adorar o nosso Deus, nos alegrar e dizer que Ele é Deus. O nome dEle é maravilhoso. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Cristo
transitório vai passar. Fixemo-nos no que é eterno. Daqui a pouquinho, com a graça de Deus, nós falaremos sobre este tema. Quero, neste momento inicial, glorificar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aí ao alcance da nossa voz. São formas que Deus tem nos dado de estarmos juntos, apesar da distância. Queridos irmãos, a saudade é grande. Esperamos com alegria que logo, logo passe esse tempo para estarmos celebrando juntos também fisicamente. Estamos aí nos preparando para comemorar 61 anos da igreja. Sim, no próximo dia 2 de maio, a nossa igreja completará 61 anos. E nós queremos convidar você para ficar atento às informações que daremos do que vamos fazer e como vamos fazer. Estamos agradecidos a Deus porque a igreja continua espalhada pelos lares. A igreja continua dando demonstrações de que é uma igreja viva. De fato, meus irmãos, eu quero agradecer a Deus. Como pastor, quero agradecer pela vida da liderança da igreja. Quero agradecer a Deus porque Deus tem levantado pessoas para fazer o pastoreio de pessoas. Gente que tem se importado em se comunicar, gente que tem se importado de manifestar algum carinho de diversas formas. Poderíamos aqui passar horas dizendo de acontecimentos ao longo desta semana passada. Igreja, que Deus ajude a cada um de nós, a uma vez espalhadas, uma vez a igreja estando nós espalhados, nós possamos voltar maiores ainda. Sim, toda vez que a igreja se espalhou, a igreja cresceu. Veja, por exemplo, Atos capítulo 8, especialmente, e o que nós esperamos é que também cada um de nós, ovelha de Cristo, aonde quer que estejamos, estejamos nos reproduzindo. Lembre-se, quem gera ovelha é ovelha. O pastor cuida, o pastor orienta, o pastor alimenta. E quando esse pastor aqui falha, lembre-se, Jesus Cristo, o nosso supremo pastor, ele jamais falhará. Portanto, nesta oportunidade, eu quero louvar a Deus pela vida de todos. Quero também aproveitar este momento para dizer a você que está aí ao alcance da nossa voz, você aí que tem acompanhado os nossos cultos online, a nossa alegria. Esta é um outro motivo de louvor a Deus, de vermos famílias inteiras, de pessoas da igreja e que não são da igreja, também adorando a Deus. Fique conosco, participe nesta noite com alegria, se envolva, ofereça mais do que apenas os seus olhos, ofereça o seu coração para adorar a Deus nesta oportunidade. Continuemos louvando ao Senhor. Estamos aqui nesta noite especial de louvor e adoração a esse Deus que merece toda a honra, glória e majestade. E nós cantaremos o amor dele para todo sempre. Vamos louvar o nosso Deus. Bata palmas aí na sua casa. Você pode dançar, hein? Quem quer dançar? Dança aí, na presença do Senhor, com alegria. Cadê a alegria do nosso povo aqui? Alegria, povo. Vamos lá? Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar. Cantarei, cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas
esse lugar. Com alegria eu canto. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer, Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 meu coração Cantarei exalta. teu amor pra Meu sempre. Meu coração exulta. Com alegria, com alegria. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua. Bem baixinho agora, cantarei. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Vou contar uma história de amor real, de um pai que o seu próprio filho deu. A estrela anunciou que viria em Belém nasceu o Pai e o Filho. Vou contar
Quero convidar a todos para nós abrirmos a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16, que diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, 16, por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se esgotando, o nosso interior, todavia, está sendo renovado todos os dias, pois a nossa leve e passageira tribulação produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. E o verso 18 diz, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas coisas que não se veem, pois as coisas que são temporais, as visíveis, ao passo que as que não se veem são eternas. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas coisas que não se veem, pois as visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas. Nesta noite, na unção do Senhor, quero convidar a todos para pensarmos neste tema. O transitório vai passar. Fixemos no que é eterno. Fixemos no que é eterno. Queridos irmãos e amigos, existem duas formas de encarar a vida. Ou encarar naquilo que é transitório, naquilo que se vê, isto é, a vida aqui na terra, ou então encarar naquilo que não é visível. Encarar naquilo que não se vê agora, isto é, naquilo que é eterno. Como você tem vivido a sua vida? O apóstolo Paulo, nesta segunda carta aos Coríntios, à igreja de Corinto, ele está vivendo um momento do seu ministério, em que está procurando primeiro respaldar o seu trabalho e animar a outros irmãos que também passam por lutas, por dificuldades. Se nós fôssemos dar um título a este capítulo 4 de 2 Coríntios, nós daríamos o título, jamais desista, nossa glória futura é maior do que os nossos sofrimentos no presente. Não desista, nossa glória futura é maior do que os nossos sofrimentos no presente. Gosto deste capítulo 4, porque dentre outras coisas, o apóstolo Paulo, ele destaca aqui, por exemplo, no versículo 13, todavia, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, cri, por isso falei. Nós também temos crido, por isso falamos. Neste momento e em todo momento da vida, mais do que nunca, é preciso se agarrar àquilo que nós cremos. Se agarrar àqueles princípios que são imutáveis. E aí, neste capítulo de número 4 de 2 Coríntios, Paulo vai fazendo algumas afirmações. Primeiro no verso 13, cri. No verso 14, ele diz, sabemos. E no verso 15 ele vai dizer, o mundo invisível é mais importante do que o mundo visível. Então, quando olhamos para esta palavra, primeiro cri, depois sabemos, do versículo 15, o invisível é mais importante, e no 16 ele vai dizer, portanto não desanimemos. Portanto, não desanimemos. Por quê? Verso 17, a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Portanto, diante de tudo isso, fixemos o nosso olhar, fixemos os nossos olhos no Senhor. Eu quero convidar você para ler comigo este texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 18, veja aí na sua tela, vamos ler juntos. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por causa disto, ou baseada neste texto, o nosso tema desta noite, o transitório vai passar. Mas aquilo que é eterno, aquilo que não se vê, é nisto, a isso que devemos nos agarrar, devemos nos apegar. Queridos amigos e irmãos, quando pensamos nisto, lembramos de uma afirmação, que é mais do que uma afirmação, é uma verdade. A vida aqui é curta, mas a eternidade é longa. É maravilhoso quando a palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 14, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Lamentavelmente, as pessoas parece que cegaram o entendimento, e a Bíblia diz, inclusive aqui nesse próprio texto, capítulo 4, verso 4 de 2 Coríntios, Paulo vai dizer, o Deus deste século cegou o entendimento, e as pessoas então vivem como se a vida fosse somente o aqui e agora. É importante nós nos lembrarmos de que a vida aqui é curta. Se é curta e a eternidade é longa, devemos nos importar e nos preparar com o que vai acontecer depois desta vida, ou seja, a vida não é só o aqui e agora. Eu quero convidar você para relembrarmos ou para colocarmos alguns princípios elementares, algumas premissas da vida. O que é que a palavra de Deus vai dizer para todos nós? A palavra de Deus vai dizer para todos nós algumas coisas para relembrar. Eu peço que você leia comigo, veja aí na sua tela. Coisas para relembrar. A primeira, a essência da vida está em Deus. Veio dele, é ele quem dá, é ele quem tira. Segundo, nós não somos um acidente. Nós não somos um acidente. Você nasceu na mente e no coração de Deus. Terceiro, a razão da nossa existência é trazer alegria e prazer a Deus. Você foi feito por Deus para trazer alegria ao coração dele. E quarto, fomos criados para ser eternos. Diferente do animal que morreu e acabou, nós fomos criados por Deus para sermos eternos. Portanto, querido amigo, querido irmão, fique atento, se lembrando de que você não nasceu para viver aqui nesta terra para sempre. A sua vida aqui nesta terra é temporária. Então eu e você devemos nos agarrar a algumas afirmações da palavra, algumas lembranças maravilhosas. Quais são elas? Olha, Deus tem algo melhor para a minha vida. O plano de Deus é sempre o melhor. Você não deve viver aqui nesta terra com seu coração dividido. Você deve viver aqui nesta terra crendo de que Deus tem um plano, a direção na sua vida. Você deve se lembrar de que aqui na terra não é o seu lar definitivo. E quero lhe dizer, acima de tudo, que o fim da vida
aqui na terra não é o fim de todo, mas é apenas o começo da verdadeira vida. O fim não é o começo de tudo, mas ele é, na verdade, o início. Quando termina aqui, é porque está começando a verdadeira vida. Nesta oportunidade, nesta noite, a primeira coisa que quero trazer ao seu coração é que a vida aqui é curta. Bem, apesar de nós sabermos disto, muitas vezes nós nos esquecemos. E eu quero convidar você para ver esse pequeno vídeo que vai ilustrar o que é esta vida curta que nós temos aqui neste mundo. Você percebe então como a vida é tão curta? Eu quero pedir a você ainda para nós lermos alguns textos da palavra. Vamos ler alguns versos que vão nos relembrar como a vida aqui é curta. Olha só o que diz a palavra no livro de Jó, capítulo 9, versos 25 ao 26. Diz assim: e os meus dias são mais velozes do que um corredor. Fugiram e nunca mais viram o bem. Passam como navios velozes, como águia que se lança a comida. Veja ainda Jó, capítulo 14, verso 2, falando sobre a brevidade da vida, ele diz: sai como uma flor e se seca, foge também como uma sombra e não permanece. Olha ainda este texto do Salmo 90, verso 9. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Quero te pedir para ler ainda um pouco mais. Veja estes outros textos. Salmo capítulo 103, versos 15 e 16 diz assim: porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela um vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. O Salmo 144, verso 4, o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. E por último, Tiago capítulo 4, verso 14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo desaparece. Então a palavra de Deus está repleta de textos que dizem que nós devemos estar atentos, porque por mais que vivamos aqui nesta terra, são apenas segundos em relação à eternidade que está diante de nós. Um dos filósofos antigos, Sêneca, veja o que ele disse: as pessoas passam o tempo todo reclamando que a vida é curta, que o tempo passa rápido, mas gastam a vida de modo como se fossem imortais. Não é verdade que os homens, o ser humano vive como se a vida fosse somente o aqui e o agora? A palavra de Deus diz que o nosso adversário cegou o entendimento das pessoas, e as pessoas então se esquecem de que estão aqui apenas de passagem.
A vida é curta, aproveite com moderação e tenha sabedoria em como gastar estes poucos dias de vida que nós temos para viver aqui nesta terra. Meu querido amigo, você sabe qual é o maior presente, o maior dom que Deus deu a você? O maior presente que Deus deu a você é a vida. A sua vida começou quando você foi concebida. A sua vida continuou quando você nasceu neste mundo. E você que começou a nascer, saiba, nunca mais vai deixar de existir. Então a vida é o primeiro dom que Deus deu a todos nós. Bem, a vida não é o que você tem. Muitas pessoas acham que a vida é o que ela tem, por isso ela quer ter mais coisas. A vida não é o que você faz. A vida não é o que falta em você. Porque muitos, eu não sou porque eu não tenho tal coisa, ou tal curso, ou tal especialidade, ou tal altura, ou tal cor. Você não é o que falta em você. Você não é o que os outros pensam. Deus te deu a vida e diz a Bíblia que você que nasceu um dia é um ser eterno. A segunda dádiva que Deus deu a você é a dádiva que nós chamamos de tempo. Deus te deu o tempo para viver aqui nesta terra, e este tempo, como eu disse, começou nos primeiros 9 meses de gestação. Você já era uma pessoa vista e conhecida por Deus, e o seu tempo está correndo. Lembre-se, por mais que você viva aqui na terra, é apenas a capa e a primeira página do livro. Todo o resto do livro da vida da pessoa está do outro lado. Então Deus te deu o privilégio do tempo, e neste tempo você faz escolhas. E meu amigo, eu quero já dizer para você, no nome de Jesus, hoje é tempo de buscar a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Diz a Bíblia que hoje é tempo de nós despertarmos do sono, é tempo de vigiarmos, é tempo de acordarmos para Deus. Mas além da vida, além do tempo, Deus também tem te dado recursos. Deus tem te dado condições de sobreviver nesta terra. Deus tem te dado família, Deus tem te dado pessoas com quem você pode conviver. Deus tem te dado dons e talentos para que você sobreviva nesta terra. E a minha pergunta nesta noite é: o que você vai fazer com esta sua breve vida aqui na terra? O que você vai fazer com esta breve e eterna vida? Porque ela é breve aqui, mas ela é eterna do outro lado. Eu espero que todos que estão me ouvindo neste instante já saibam aquelas coisas básicas da vida. Quais são as lições básicas desta vida? Veja aí na sua tela o que eu e você já devemos saber e devemos estar colocando em prática na nossa vida. Sim, veja aí pelo menos 4 destas coisas que nós já devemos ter aprendido nesta vida. Primeiro, aprendemos que a vida humana tem limite. Estes dias da Covid-19, no mundo, tem mostrado ao ser humano que a sua vida aqui na terra tem limite. Uma das grandes autoridades do Brasil disse esta semana: o Brasil
está sob controle, não sei de quem. E quero dizer para aquela autoridade, para todas as autoridades, que o Brasil está sob o controle de Deus, que a terra está sob o controle de Deus. É verdade que muitas vezes nós agimos ou deixamos de agir, mas saiba que há um Deus que já viu a história, há um Deus que já sabe o que vai acontecer, e há um Deus que não permite que nada aconteça fora do seu propósito. Em primeiro lugar, então, a vida humana tem limite. Segundo, aprendemos que nada levaremos daqui. Meu amigo, minha amiga, a vida aqui, além de ser rápida, um conto ligeiro, também ela não produz coisas que você possa levar. Por isso que Jesus disse, devemos colocar o coração não nas coisas da terra que a traça e a ferrugem consome, mas nós devemos juntar tesouros no céu. Como é que eu junto tesouro no céu? Em primeiro lugar, entregando a minha vida para Jesus. Esta é a maior e melhor poupança que um ser humano pode fazer nesta vida. Entregar a vida para Jesus. Aí você ganhou o maior de todos os tesouros. Mas você também pode investir na vida de pessoas. Você pode ser solidário. Você pode ser alguém que se importa. Lembrando, como diz a Bíblia, quando nós damos ao pobre, emprestamos a Deus. Uma das formas de demonstrar amor a Deus que nós não estamos vendo é amar ao próximo, é ajudar ao próximo que nós estamos vendo. Saiba, meu amado amigo, minha amada amiga, nada levaremos daqui. Terceiro, aprendemos que só temos uma oportunidade para viver. Falaremos mais sobre isso à frente. Apenas uma vida. Toda artimanha diabólica que cegou o entendimento dos homens para inventar estratégias, purgatório, reencarnação, paraíso é aqui mesmo, a pulveração no cosmos, artimanha diabólica. Uma vida só. E desta vida só que nós temos para viver, nós prestaremos contas a Deus. Portanto, devemos ser sensatos, devemos ser pessoas sensatas, e nesta única vida, incluirmos Deus. A quarta coisa que nós, como seres humanos, já devemos ter aprendido, é que precisamos estar preparados para a última viagem. Precisamos estar preparados para a última viagem. Não importa o que aconteça, mais cedo ou mais tarde, seja pela Covid-19, seja pelo câncer, seja por um acidente, seja pela idade, seja por algo que nós gostemos ou não, mais cedo ou mais tarde, chegará o dia da grande viagem e o dia de começar a viver a verdadeira vida, ou seja, a eternidade. Meu amado amigo, minha amada amiga, sabendo destas coisas, nós devemos substituir o temporal pelo eterno. Sim, a palavra de Deus vai nos dizer em Mateus capítulo 6, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Colossenses capítulo 3 vai dizer, você já ressuscitou com Cristo, então busque as coisas que são de cima, já tem certeza que vai morar no céu, então pense nas coisas do céu.
Meu amigo, minha amiga, você viverá nesta terra no máximo 100, 120 anos, mas passará ou ficará para sempre na eternidade. Você viverá aqui nesta terra no máximo 100 ou 120 anos, mas ficará toda a eternidade do outro lado. Portanto, eu e você devemos nos preparar. Devemos ter sabedoria em viver nos preparando para outra vida. Veja esta outra tela, leia comigo este texto. Olha o que diz a palavra de Deus para todos nós. Veja só, segunda carta de Paulo aos Coríntios, agora capítulo 5. Veja o que ele diz do capítulo 5, logo depois do versículo 18 que nós lemos, ele agora diz mais uma vez: sabemos que se for destruída a temporária habitação em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Quando nós pensamos nesta habitação temporária, isto é, o nosso corpo, que é importante, que devemos valorizar, devemos ao mesmo tempo nos lembrar de que receberemos uma nova casa, uma nova habitação. Olha só, atenção, enquanto a vida na terra oferece várias opções, a vida eterna só oferece apenas duas opções, é céu ou inferno. De um lado pensamos na brevidade da vida, mas do outro lado nos lembramos que a eternidade é longa. Deste lado da vida nós temos possibilidade de fazer várias escolhas. Mas do outro lado da vida, nós temos apenas duas escolhas, é céu ou inferno. Você tem se importado com isso? Você tem se importado com a vida do outro lado? Quando nós pensamos na vida do outro lado, existem nas religiões várias interpretações diferentes. Para onde a pessoa vai quando morre? Nós sabemos que existe o estado intermediário. A pessoa que morre, ela já está no estado de céu ou de inferno, mas ainda não vai para o lugar chamado céu ou inferno. Quais são as ideias, quais são as crenças das religiões sobre a outra vida? Então, olhando as religiões, vamos ver aquelas que creem na reencarnação. Ou seja, a pessoa que viveu aqui, depois ela tem uma segunda oportunidade para voltar e viver outra vida, e assim a coisa continua. Esta doutrina é diabólica, ela é antibíblica. Atenção, meus amigos e meus irmãos. Existem três formas de interpretar a Bíblia. Primeiro, existe o argumento bíblico, aquilo que a Bíblia diz. Tem um argumento extra-bíblico, não está na Bíblia, mas não ofende a Bíblia.
eu posso ter um argumento extra-bíblico. Não está escrito, mas se entende. Por exemplo, com quem se casou Caim? Dizer, Caim se casou com a sua irmã. Adão teve muitos filhos e filhas, e Caim se casou com uma das suas irmãs. Este é um argumento extra-bíblico. Mas dizer que Caim casou com outra mulher de uma outra tribo que já existia, é um argumento antibíblico. O argumento antibíblico é diabólico, ele fere a Bíblia. Aquele que diz, a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz é mentiroso e está dizendo o que o diabo diz. Então, a Bíblia em lugar nenhum fala de reencarnação. Alguém cita, e Elias? Em primeiro lugar, Elias é uma das pessoas que não morreram. Assim como Enoque, Elias não morreu. E Jesus disse que João viria no Espírito, na mesma ênfase, no mesmo formato de ministério que Elias. O fato é que muitos creem na reencarnação. Outros creem que depois da morte, aqueles que não estavam preparados vão para o purgatório. Como, por exemplo, uma criança que morreu e não foi batizada, ela não foi ainda para o céu, está no purgatório, num processo, no limbo. Vamos ver outras religiões que vão dizer, o ser humano ele vai pulverizar no cosmos. Vamos ainda ver aqueles que dizem, não, o paraíso é aqui mesmo na terra. E assim, muitas pessoas vão crendo nos seus ensinos, nas suas práticas. A verdade, queridos irmãos, a verdade, queridos amigos, é que não importa no que você creia, não importa no que você creia, o fato é o que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre isto? O que é que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina? Eu quero chamar a sua atenção para 3 palavras que nos dão uma orientação do que acontece com o ser humano quando ele morre. Veja aí na sua tela estas 3 palavras. A primeira palavra, a palavra Seol, que aparece aí 65 vezes no Antigo Testamento, e o Seol se refere ao lugar de habitação dos mortos. O corpo da pessoa que morreu, o corpo de todas as pessoas estão no Seol. O corpo não está vivo, o corpo não adora, o corpo está morto, o corpo morreu. Está no Seol. De todos que morreram até hoje, ninguém ressuscitou ainda, exceto Jesus. Segundo o Hades é o lugar para onde foram todos os espíritos das pessoas que morreram sem Cristo. O corpo está no Seol, mas o espírito dos que morreram sem Cristo estão no Hades, que é um lugar provisório, mas permanente. É provisório no sentido de que vão sair de lá direto para o inferno. É permanente porque quem morreu perdido vai continuar perdido para sempre. Também temos o paraíso. O paraíso é o lugar aonde estão os espíritos das pessoas que morreram com Cristo. Este lugar é transitório, mas também é permanente. É transitório porque um dia irão para o céu, e é permanente porque quem está no paraíso está salvo porque se entregou para Cristo do lado de cada sepultura e viverá com Cristo para todo sempre. Quando Jesus vier para o grande julgamento, então o Seol entregará os corpos. Todos os corpos receberão os espíritos que estavam no Hades e no paraíso. E agora todos terão que comparecer diante de Deus para o grande, glorioso, alegre ou terrível julgamento final. Agora sim,
Quem estava no Hades, para o Hades irá para o inferno, o lago de fogo irá eternamente. E quem estava no paraíso, para a presença de Deus, para o seio de Abraão, para o trono de Deus, a casa de Deus, o céu, estarão os seus servos. Queridos amigos, não importa o que este ou aquele crê, não importa qual seja a religião que você pertence, eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que existem apenas duas religiões. Eu sei, existem mais de 20.000 placas, denominações no mundo, eu sei. Porém, para Deus existem apenas duas religiões. Veja aí nesta tela, Caim e Abel. Estes dois representam os dois caminhos, largo e estreito. O caminho da salvação e da perdição. De um lado nós temos Caim, que resolveu desagradar a Deus, tirou a vida do seu irmão, trouxe maldição para ele e para os seus descendentes. De Caim nós temos primeiro Lameque, depois nós temos a própria humanidade, Cã, o filho de Noé, Ismael, Saul e o anticristo. É uma linhagem de filhos da perdição. Do outro lado nós temos aqueles que servem a Deus, começando com Abel, aquele que ofereceu um sacrifício aceitável a Deus, porque o sacrifício dele apelou para o sangue de Jesus. E de Abel nós temos a sequência dos filhos de Deus, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Davi, Jesus Cristo. Queridos amigos, não importa qual seja a sua religião, no que você crê ou deixa de crer, existe o manual do fabricante, existe a palavra de Deus, e esta palavra maravilhosa vai nos falar apenas do caminho largo e do caminho estreito. Vai nos falar apenas dos perdidos ou dos salvos. Vai nos falar dos que vão para o inferno e dos que vão para o céu. Vai nos falar de Satanás e vai falar de Jesus Cristo. E eu te peço em nome de Jesus, qual é a tua escolha? Lembre-se, enquanto não escolher o céu, enquanto não escolher Jesus, enquanto não escolher o caminho estreito, enquanto não escolher a salvação, já estará automaticamente escolhendo o inferno, estará escolhendo o caminho largo, estará escolhendo a perdição. Portanto, do lado de cá, desta vida, você precisa fazer escolhas. Por quê? Porque a Bíblia faz algumas afirmações. Você diz, eu creio na reencarnação, ok? Você é livre. Eu creio no purgatório, ok? Você é livre. Eu creio no processo cíclico da vida. Que a pessoa nasce, vive, morre, depois então outra pessoa vem, nasce, vive, morre, e assim vai, nunca tem fim. Você pode crer no que quiser. Porém, o que é que a Bíblia diz? Lá no livro de Lucas 16, quando Jesus falou do rico e Lázaro, Jesus então deixou algumas afirmações que eu quero compartilhar com você. Veja aí na sua tela. 4 ensinos de Jesus sobre a outra vida. Primeiro, que há consciência após a morte. Você que nasceu um dia, você nunca mais vai deixar de existir. Você estará tão consciente como está agora. O primeiro ensino é que há consciência após a morte. Segundo ensino, existe sofrimento e existe bem-estar depois da morte. Muitas pessoas dizem, morreu, acabou. Outras pessoas dizem, o sofrimento está grande demais, então eu vou tirar a minha vida, achando que vai acabar. Mentira. Existe sofrimento e existe bem-estar.
do outro lado da vida. Terceiro, não existe comunicação de mortos com os vivos. Você diz, mas em tal lugar, fulano de tal que morreu, veio e falou. Não, a Bíblia diz que quem vem é o demônio. A pessoa que morreu não vem mais. Satanás se disfarça como se fosse aquela pessoa. Portanto, consultar os mortos é uma atitude maligna, condenada pela Bíblia. Quarto, a situação dos mortos não permite mudança. Ah, mas fulano de tal está no purgatório, vamos fazer uma missa, ele vai subir 1 grau, 2 graus, 3 graus, até chegar ao 7º grau, e ele estará purificado, vai sair do limbo. Artimanha diabólica. A Bíblia diz, após a morte segue-se o juízo. A situação dos mortos não permite mudança. Quem morreu perdido, perdido ficará para todo sempre e sempre. Aquele que morreu salvo, em gozo com Deus, na presença do Senhor, estará para todo sempre e sempre. Ah, querido amigo, querida amiga, o que Deus espera é que eu e você tenhamos escolhas que agradem a Deus Todo-Poderoso, a este Deus que nos ama. Qual tem sido a sua escolha? O que é que você escolhe para a sua vida? As pessoas, como dissemos, fazem muitas escolhas. O que é que você valoriza mais? Você valoriza mais o que é transitório? Você valoriza mais a vida aqui e agora? Ou você valoriza mais aquilo que não se vê, o que é eterno? Se eu pegar uma nota de R$100, se eu pegar uma nota de R$100 e mostrar para uma criança, olha, eu tenho aqui uma nota de R$100 e tenho aqui comigo 5 notas de R$2. Tenho aqui uma de 100 e 5 de R$2. Criança, qual você escolhe? Esta nota ou esta nota? O que você acha que a criança vai preferir? Esta nota ou estas 5 notas? A criança vai ter a tendência de escolher estas 5 notas. Quando perguntamos o que é que vale mais, é o dia aqui ou a eternidade? Deus espera que eu e você hajamos com inteligência. Porque aqui diz Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com a glória que Deus está preparando. Então, meu amigo, minha amiga, no nome de Jesus, quando ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é porque ele te ama, ele se importa com você, ele quer o melhor para a sua vida. Por falar na vida aqui na terra, valorize esta vida. Quantas pessoas que nestes dias do isolamento estão passando por perturbação mental, perturbação emocional. Meu amigo, minha amiga, tome alguns cuidados, seja sábio. Hoje vem até nós uma enxurrada de informações, muitas vezes informações mentirosas, os famosos fake news. Nós precisamos tomar alguns cuidados para viver esta vida tão curta aqui, para o bem, com sabedoria. Como diz a palavra de Deus, que os dias correm ligeiros, são maus, e nós devemos usar para o bem. Quando a gente fala em eternidade, o que é a eternidade?
se a gente for falar de eternidade, talvez para muitos é como ensinar para uma formiga o que é a internet. Porque Satanás cegou e a pessoa não consegue enxergar de que 100 é muito mais do que 5 notas de 2. A pessoa está cega, valoriza mais o aqui e agora, age como uma criança sem entendimento. Muitos não compreendem a eternidade. Quero lhe dar uma rápida ilustração. A eternidade. Imagine que um pássaro viesse aqui na terra, pegasse um grão de areia e levasse 100 anos viajando até Marte, levando aquele grão de areia. E ele passasse 100 anos voltando para pegar um outro grão de areia e fosse novamente levar a Marte, passando mais 100 anos. Quando o pássaro tivesse dado bastante viagens, ao ponto de ter levado todos os grãos de areias que existem na terra, aí teria começado a eternidade. Querido amigo, querido irmão, querida irmã, quero dizer para você no nome de Jesus, a vida aqui na terra é curta, mas a eternidade é longa. É verdade que não conseguimos explicar o que é eternidade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, ele disse uma palavra que talvez nos ajude. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Meu amado amigo, amado irmão, irmã, você que está aí ao alcance da nossa voz em qualquer parte deste mundo, aquilo que não passou pela mente, pelo coração do homem, do ser humano, é o que Deus tem preparado para ele na eternidade. Portanto, nesta noite, no nome de Jesus, eu quero dizer a você, em primeiro lugar, creia em Jesus de forma pessoal. Quem crê, tem a vida eterna. O que não crê, permanece na morte eterna. Primeiro, entregue a sua vida. Viva aqui, mas como um servo de Deus. Entregue a sua vida para o Senhor, porque Ele deseja o melhor para a sua vida. Segundo, creia na eternidade das promessas de Deus. O próprio Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 36. Creia na eternidade das promessas de Deus. Ele prometeu. Ele sabe o que está acontecendo agora, sabe o que vai acontecer depois. Ele te ama, você é único, é única para Ele. Terceiro, creia na herança de Jesus para você. Creia na herança de Jesus. Creia naquelas palavras que Jesus disse. Mateus capítulo 25, verso 34, Jesus disse, venham benditos de meu Pai, venham possuir o reino dos céus, que foi preparado para vocês antes da fundação dos séculos. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, antes da fundação dos séculos, Deus preparou um lugar para você. Não permita que as tribulações, as angústias, os pavores deste mundo tire você desta herança maravilhosa que nós receberemos no nome de Jesus. Eu quero encerrar a palavra desta noite com esta última tela e eu peço que você leia comigo.
Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Ou como disse este pensador, é necessário que o assunto de cada dia da vida seja preparar para o nosso último dia. Que cada dia neste mundo seja o se preparar para outra vida que é eterna. Nunca se esqueça, primeiro, a eternidade existe. Segundo, você foi feito por Deus para ser eterno. Terceiro, você precisa fazer uma escolha espiritual. Se não escolher, já estará escolhendo. E quarto, onde você vai viver a sua eternidade? No céu ou no inferno? Você vai viver a sua eternidade ao lado de quem? Ao lado de Deus ou de Satanás? Que Deus te ajude a, do lado de cá, escolher a melhor parte, escolher ficar com o Senhor. Eu quero neste momento orar com você. Aonde você estiver, agora aproveite este instante para curvar a sua fronte. E agora eu quero pedir a você para refletir. Que decisão você vai tomar na sua vida? Alguém já disse que na vida a coisa mais importante é a decisão que se toma. Que decisão você tomará nesta oportunidade? Você vai escolher continuar olhando apenas para o que se vê, se agarrando, se desesperando, ficando ansioso, ansiosa, com as tribulações deste mundo? Ou você vai dizer, não, eu sei que tudo isso aqui vai passar e eu quero me agarrar a Deus. Eu quero lançar sobre o Senhor a minha ansiedade. E eu quero pensar de que as glórias que Deus tem preparado para mim não podem nem sequer se comparar com as tribulações, as angústias deste mundo. Qual é a sua decisão nesta noite? Você já abriu seu coração e já entregou a sua vida para Cristo? Você sabia que aí mesmo onde você está agora, você pode tomar uma decisão e receber o presente da vida eterna? Eu quero convidar você nesta noite a tomar a maior e melhor das decisões. Neste momento, você pode agora fazer uma oração. E eu quero pedir para onde você estiver, repetir comigo. Repita comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço o meu pecado. Senhor Jesus, eu reconheço que sem o Senhor nada eu poderei fazer. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me amou, porque o Senhor veio a este mundo para me salvar, e neste momento eu te reconheço como Filho de Deus, eu te reconheço como meu Salvador pessoal, eu entrego a minha vida para o Senhor nesta noite, nesta hora. Senhor Jesus, eu te agradeço por perdoar o meu pecado. Eu te agradeço por escrever o meu nome no teu livro da vida. Eu oro
em teu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ah, meu querido amigo, minha querida amiga, queira Deus, em primeiro lugar, que você já tenha feito esta decisão. Mas se não fez, que tenha sido nesta hora, nesta oportunidade. Saiba, a decisão que você toma hoje vai valer por toda a eternidade. Você tomou a sua decisão? Eu quero convidar você para entrar em contato conosco. Entre em contato conosco dizendo: sim, eu tomei a minha decisão. Veja aí na sua tela o telefone para que você possa entrar em contato. Teremos grande alegria de receber a informação de que você é mais uma que está caminhando para a presença do Deus eterno, que recebeu, aceitou o convite de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, continue conosco, um resto de semana abençoado para todos nós. Deus te abençoe. Declare aí, só para te adorar. Só pra te adorar E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. e o véu Que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome Jesus em tua presença, vamos declarar? Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, Contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome
estamos nós aqui.